Com a postura de um artista transgressor, ele revolucionou o futebol no início da era Premier League e virou referência para David Beckham e toda uma vitoriosa geração do Manchester United. Causou comoção com uma voadora no peito de um torcedor racista, gols antológicos e protestos contra o capitalismo. Conheça Eric Cantona, o primeiro personagem da série Rebel United, um podcast sobre jogadores lendários que se recusam a seguir as regras. Em uma época de um futebol profissional moderno, onde os jogadores são blindados e treinados para não entrar em polêmicas, o nome Eric Cantona parece uma relíquia de outra era. Hoje, aos 59 anos, ele é mais conhecido por sua passagem pelo Manchester United, onde protagonizou uma era de sucesso de 1992 a 1997. O francês era um jogador que não procurava agradar. Ao invés disso, Cantona sempre desafiou. Até hoje, ele é alguém que deixa claro, por meio de suas ações, que não é um produto. Ele é uma pessoa com arestas. Como ele mesmo disse ainda na época de atleta, eu não jogo contra um adversário específico. Eu jogo contra a ideia de desistir. Esta declaração resume a atitude de Cantona. Ele nunca foi uma pessoa fácil de definir, nem para seus treinadores, que ficavam encantados com seu brilho técnico, seu instinto de fazer gols e seu espírito de liderança, mas ficavam irritados com sua impulsividade. Nem para a mídia, nem para os torcedores, que o adoravam tanto quanto o temiam. O francês, cujo traço característico em campo era a camisa com a gola levantada, não era uma estrela no sentido convencional. E isso apesar de ter sido o primeiro superastro da, na época, recém-fundada Premier League. Depois de vencer o último campeonato inglês antes da era Premier League com o Leeds United, ele levou o Manchester United ao seu primeiro título em 26 anos, em 1993, e a um total de 4 taças nacionais em 5 anos. Cantona inspirou futuras lendas do United, como David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Nick Butt e os irmãos Neville em seus anos de juventude, mas ele não era um astro clássico. Cantona rejeitou as regras do circo profissional não pelo simples desejo de provocar, mas porque não queria ser igual ao resto de seus companheiros. Ele era um rebelde por convicção. Desde jovem, Cantona já estava buscando algo mais profundo. Quando adolescente, ele descobriu a música da lendária banda de rock americana The Doors e devorou as letras do vocalista Jim Morrison. Seus poemas sombrios, a voz bruta de barítono e a atitude existencialista de rejeição falavam ao jovem Cantona com uma força que nenhum ídolo do futebol poderia igualar. Jim Morrison era como um espelho da minha raiva e dos meus sonhos ao mesmo tempo, Cantona disse mais tarde. O poeta, que morreu em 1971 aos 27 anos, tornou-se mais que um modelo para o atacante, mas uma espécie de alma gêmea e espiritual. Morrison mostrou a Cantona que os limites não apenas podem ser atingidos, mas também derrubados. Muito mais tarde, o jogador também se tornou músico e saiu em turnê com suas próprias canções. Uma frase de Morrison ficou particularmente marcada em sua mente. Exponha-se ao seu medo mais profundo. Depois disso, o medo não tem poder. Pensamentos como esse se tornaram um princípio que orientou Cantona em sua vida. Seja no campo ou em entrevistas, ele sempre evitou o caminho mais fácil e buscou o confronto. Contra adversários, autoridades e contra ele mesmo. Seus primeiros encontros com música e poesia fizeram de Cantona um jogador de futebol que pensava mais do que falava. Ele nunca foi apenas um atleta, e sim um artista com o campo como seu palco. Seu tempo no Manchester United acabou fazendo dele um ícone. No gramado, o homem de Marsella era um gênio. Fora, era um filósofo solitário. Ele preferia dar entrevistas com citações enigmáticas, ao invés de dizer banalidades. Após sua lendária e hoje icônica voadora no peito de um torcedor racista que cuspiu nele e fez uma saudação nazista, em 25 de janeiro de 1995, Cantona quase acabou na prisão por 2 semanas. No final, ele foi banido por 8 meses do futebol. Anos depois, disse que lamentava não ter chutado o torcedor mais forte. Claro, aquela voadora cruzou um limite, mas também foi um momento radical de honestidade e provou que Cantona nunca estaria disposto a ser uma estrela de futebol submissa. Ao invés de trair a si mesmo, ele aceitou uma suspensão de meses.
Eu não concordo com o que é aceito. Tenho minha própria visão do mundo e não quero desistir dela, disse o francês uma vez. O que distingue Cantona de muitas outras figuras escandalosas no futebol é a atitude por trás de seu comportamento. Ele não se rebelou por vaidade. Seu trabalho como ator, artista e ativista político, após sua carreira nos gramados, mostrou que suas provocações não eram vazias. Cantona mostrou solidariedade com os sem-teto, criticou o capitalismo e a exploração e apoiou protestos contra a desigualdade. Em 2012, ele convocou as pessoas a retirarem seu dinheiro dos bancos em protesto contra a crise financeira, um apelo para que os cidadãos tomassem o poder em suas mãos. Éric Cantona continua sendo tão controverso quanto inesquecível até hoje. Com seu não conformismo, permanece sendo um monumento à independência e à personalidade em uma era em que as carreiras dos jogadores são gerenciadas por empresários e as atitudes muitas vezes dependem de patrocínios. Você não precisa ser individualista para conseguir isso. Cantona mostrou que é possível continuar sendo uma pessoa com fibra mesmo no mundo de alto desempenho da bola. Eu amo futebol, mas odeio o que ele se tornou, foi seu veredito sobre o jogo na época. Até hoje, Cantona continua tão desconfortável com o que considera errado quanto continua sendo inesquecível. Um rebelde com atitude que não queria agradar ninguém e tocou muitas pessoas exatamente por isso. Revolução não é um destino, é um estado de espírito, já dizia ele, uma pessoa que viveu por esse lema. Jim Morrison ficaria orgulhoso. Não se esqueça de seguir o Icons da Go Brasil. Toda semana, um novo episódio para você ouvir no seu tocador preferido de podcasts.